Seguindo com a nossa conferência, é com grande satisfação que nos reunimos aqui para explorar um tópico de extrema relevância na indústria da mineração: as estratégias digitais e conectividade na era da mineração 4.0. Passarei a palavra agora para o apresentador e panelista da Vulcan do Brasil, Marcel Moraes, gerente de desenvolvimento de produtos, processos e aplicações. Marcel é engenheiro mecânico com experiência de mais de 15 anos na área de desenvolvimento de produtos. Atualmente é gerente de desenvolvimento de produtos, processos e aplicações para os mercados nacionais e internacionais. Obrigado, Catarina, pela introdução. É um prazer estar aqui, podendo representar a Vulcan do Brasil, falar de um tema tão importante, né, na indústria de mineração. A gente separou alguns casos para mostrar como que a Vulcan vem investindo em inovação e tecnologia para acelerar os processos da mineração, e os slides vão provocar depois algumas discussões no nosso painel. Então vamos lá. Antes de mais nada, contar um pouquinho da história da Vulcan bem rapidamente. É uma empresa, obviamente, alemã, com mais de 130 anos no mercado, 5 fábricas no mundo todo, Alemanha, China, Índia, Estados Unidos e Brasil, e mais de 20 subsidiárias espalhadas pelo mundo. Então, presença global, investindo em inovação e tecnologia. A empresa hoje está dividida em 3 divisões de negócio: marítimo, indústria, energia e refrigeração. Hoje a gente vai abordar um pouquinho dos temas de indústria e energia. Dentro do portfólio de indústria e energia, aqui na Vulcan no Brasil, nós somos o centro de competência para desenvolvimento de novos produtos, e temos uma ampla gama de produtos disponíveis, como os acoplamentos elásticos, acoplamentos hidráulicos, freios industriais, contra-recuos. Então, a gente consegue atender diversos mercados, além de mineração. Nosso slogan é que nós somos especializados em sistemas de transmissão de potência, podendo aplicar todos esses produtos nos sistemas dos clientes. Falando um pouquinho agora de inovação e tecnologia, como eu comentei, a Vulcan do Brasil é o centro de competência, né, para a área industrial. Então, para não perder de vista novas tecnologias, indústria 4.0 e digitalização, nós tivemos a iniciativa de criar um grupo em 2018, chamado de Grupo Brain, onde a gente definiu alguns objetivos e prioridades para poder estar trabalhando os nossos produtos e atendendo, suprindo as necessidades dos nossos clientes da melhor forma possível. O primeiro deles, sempre discutir e monitorar novas tecnologias, observar de forma sistemática os desenvolvimentos, acompanhar as tendências de desenvolvimento dos nossos clientes, como nós estamos fazendo aqui hoje. Então, entender do mercado o que está sendo necessário, né, para melhorar os processos. E também esse grupo nada mais é que uma plataforma para a gente poder trocar ideias e conhecimentos e debater as necessidades dos nossos clientes para poder entregar mais valor. E não só os objetivos, mas também as prioridades. Então, nossa prioridade número 1 hoje é trabalhar em produtos iVersion, aplicativos, processos, IoTs, serviços e plataformas. A gente separou alguns exemplos aqui para poder mostrar para vocês, tá, de como a gente vem investindo e buscando olhar as necessidades dos nossos clientes. Com isso, a gente entende, né, do lado da Vulcan, com todo aquele portfólio e com essa observação sistemática das necessidades dos nossos clientes, a gente é capaz de atender todo o processo de mineração, desde o manuseio de material até transporte e logística. Então, nós temos solução para a cadeia completa, né, do mercado de mineração. E a gente sabe que implementar soluções tecnológicas vai ajudar os nossos clientes a aumentar a produtividade e melhorar a cadeia de abastecimento. Então, esse é um dos pilares que a gente trabalha dentro da Vulcan para poder desenvolver novos produtos e implementar novas tecnologias. Bom, vamos falar um pouquinho das nossas soluções desenvolvidas nos últimos 2 anos e uma recente que a gente está lançando agora. Eu vou começar falando um pouquinho do V-Connect, que são 2 aplicativos que a gente trabalhou nos últimos 2 anos.
movidos por inovação. Então, eu vou abordar um pouquinho desses dois aplicativos, tá, para vocês. O primeiro deles é o V-Connect V317. Foi um aplicativo totalmente desenvolvido aqui no Brasil para que o cliente consiga configurar e parametrizar esse conversor. Então, todos os freios eletromagnéticos necessitam de um conversor para ser acionado. E o cliente ele poderia fazer a parametrização do conversor. Aliás, ele pode fazer a parametrização do conversor usando um teclado, uma IHM, ou através de um software instalado no computador. E a gente começou a perceber que o pessoal da manutenção às vezes precisava fazer uma configuração e naquele momento não estava com o teclado ou não tinha o computador disponível em mãos para mexer nos parâmetros do conversor. E surgiu a ideia da gente desenvolver esse aplicativo. Então, o aplicativo hoje é capaz de se conectar via Wi-Fi para o conversor e o cliente consegue parametrizar, configurar, consegue verificar o funcionamento do conversor. Então, a gente até brinca que ele funciona como um mini osciloscópio, ele consegue ver algumas características do conversor e também verificar se tem algum alarme ocorrendo no conversor, e o próprio aplicativo, quando tem um alarme, o próprio aplicativo indica para o cliente qual que é a solução, o que ele deve fazer para reparar aquele alarme. Tá? Esse foi um novo produto. A Vulcan tinha no passado 25 modelos de conversor e a gente desenvolveu esse único conversor para todos os freios. Então, além de trazer inovação para o conversor, a gente adicionou uma ferramenta digital para poder parametrizar e configurar isso, facilitar o dia a dia do cliente, né? Não precisa estar a todo momento com o computador ou com o teclado na mão. Pelo celular dele, ele consegue verificar o que está acontecendo no conversor e no freio eletromagnético. Opa. Você volta para mim, por favor? Voltar, por favor. Mais um. Mais um. O segundo aplicativo é o V-Connect Platform. Isso também foi uma necessidade que a gente percebeu dos nossos clientes. Acho que para todos os fabricantes de máquinas aqui, o desafio deve ser o mesmo. Geralmente, o usuário final não recebe o manual junto com o produto, né? E aí, quando ele precisa fazer alguma manutenção, cadê o manual? Onde parou o manual? Né? Então, a gente desenvolveu o V-Connect Platform para poder disponibilizar para os nossos clientes o manual de forma digital e também facilitar o dia a dia de manutenção, reparo e até mesmo o comissionamento do produto. Esse aplicativo ele foi desenvolvido através de uma equipe multidisciplinar da Vulcan. Então, a gente procurou chamar os principais players dentro da empresa que estavam em contato com o cliente para poder entender a necessidade, a dor do cliente, para desenvolver o aplicativo. E também validamos o aplicativo junto com alguns clientes, né? Fomos até campo para poder validar a funcionalidade do aplicativo e colher vantagem desse desenvolvimento. Esse aplicativo ele foi lançado em 2020 e recentemente a gente melhorou o aplicativo. Nós lançamos agora a função de realidade aumentada. Acho que a moça da Vale comentou agora de manhã também, né, da nova planta que eles estão usando esse tipo de tecnologia para comissionamento e treinamento. Então, hoje existem alguns produtos dentro do aplicativo que a gente consegue ver o produto em realidade aumentada. Esse vídeo é num ambiente residencial, mas para poder ilustrar que existem várias vantagens dessa tecnologia, como, por exemplo, uma reunião com o cliente, poder explicar o funcionamento do freio, uma seleção, né? Até esse segundo vídeo, que foi uma segunda aplicação que a gente enxergou para a tecnologia de realidade aumentada. Desculpem. Você consegue soltar o vídeo para mim? Vamos lá, acho que agora vai. Então, essa é uma segunda usabilidade da realidade aumentada, onde a gente fez essa prova de conceito na nossa área de testes. Então, aqui é possível ver o modelo físico do produto, um acoplamento, e o seu modelo digital
sobreposto no produto físico. A intenção aqui é facilitar treinamentos e manutenções. Então, o cliente consegue ver fisicamente o produto e entender como é feito um reparo, como é feita a troca de um componente, uma vista explodida. E o cliente, o usuário final, consegue interagir, né? Ele consegue dar zoom, andar ao redor da aplicação para ver diferentes pontos de vista. Então, essa é uma segunda usabilidade dessa tecnologia, também disponível no aplicativo do V-Connect Plataforma. A terceira ferramenta que a gente trouxe para abordar é o Serviço Técnico Virtual, também foi lançado em 2020. Acho que também aqui todos vocês, a gente sofreu muito durante a pandemia, né? Então, os técnicos da VUCA estavam impossibilitados de visitar vários clientes e os problemas estavam lá acontecendo nos clientes. Os problemas não pararam, né? E as formas e as ferramentas que a gente tinha na época não estavam suprindo as nossas necessidades. Por exemplo, uma ligação por WhatsApp, pelo Teams ou pelo próprio celular, estava dificultando bastante o atendimento para os nossos clientes. E devido a essa dificuldade, a gente decidiu buscar uma ferramenta profissional, né, disponível no mercado para auxiliar os nossos clientes. E a VUCA encontrou essa empresa chamada Oculabs, também é uma empresa alemã que disponibiliza uma plataforma para serviço e atendimento remoto. E a gente está desenvolvendo esse projeto, já temos cases. Hoje é possível se conectar remotamente com o cliente, fazer um startup, fazer uma manutenção, né, sem estar fisicamente lá. Uma plataforma que permite conectar o usuário final, o especialista do produto dentro da fábrica. Então, muito mais profissional do que as outras ferramentas, e o que traz várias vantagens para a gente, como, por exemplo, no final do atendimento, você consegue gerar um relatório automático daquela chamada. Tudo que foi discutido, tudo que foi apontado para o cliente fica registrado sem a necessidade de intervenção manual, né? A plataforma permite, obviamente, o atendimento remoto, tem também uma função de realidade aumentada, e um terceiro módulo que é de workflow, onde a gente consegue criar padrões de workflow também para treinamentos ou para auxiliar o cliente numa possível manutenção de produto. Não necessariamente o cliente precisa ter um Smart Glass, né? Ele consegue acessar via o browser da internet ou utilizando o próprio celular. Isso trouxe alguns benefícios, como economia de tempo para a VUCA e para o cliente, redução de custos, novos serviços, né, novas receitas. A gente consegue ter uma maior eficiência da equipe técnica também, mais disponibilidade para os nossos clientes, além de ser uma solução green. E a última solução que a gente trouxe aqui, a gente começa apresentando ela, a gente trouxe essa foto para poder fazer uma reflexão. Esse foi um acidente que ocorreu em 2010, antigo, mas cabe a reflexão aqui. O produto que eu vou abordar na sequência se chama grampo de ancoragem. Ele é um produto da Vulcan que vai instalado nas rodas desses tipos de equipamento. Então, para quem não conhece esse produto, eu costumo fazer a analogia que seria o freio de mão do equipamento, assim como no nosso carro, quando a gente estaciona o carro, a gente aciona o freio de mão. Então, o grampo de ancoragem seria o freio de mão de uma máquina, né? Em caso de tempestade, o cliente pode acionar o grampo de ancoragem e não permitir que aconteça um acidente como esse, né? Aqui foi uma tempestade, empurrando um carregador sobre o outro e os dois foram para o mar. Por que eu trouxe isso? Para apresentar a nova solução que a gente está desenvolvendo e lançando agora, falando de indústria 4.0 e transformação digital, que é o grampo de ancoragem inteligente, né? Então, a gente está agregando mais sensores no produto, agregando uma função de controlador no produto para que a gente consiga colher mais sinais e entregar uma resposta mais confiável para o cliente do que está acontecendo com o equipamento em tempo real. Uma grande dor dos clientes com o produto, com o grampo de ancoragem, essas máquinas grandes, elas rodam sobre trilhos, então uma grande dificuldade para todos os clientes em todos os segmentos, seja mineração, siderurgia ou
Portos é o desalinhamento dos trilhos, então, se os trilhos não estão alinhados, o mordente do grampo de ancoragem pode se chocar com o trilho e danificar o mordente, e aí o cliente, não percebendo isso, ele está sem o freio de mão, ele está sem o grampo de ancoragem. Então, escutando a dificuldade do cliente, entendendo a maior dor dele, a gente está empregando novas tecnologias no produto para deixar ele mais inteligente e poder entregar uma informação mais confiável para o cliente. Existem diversas maneiras, a gente pode disponibilizar a informação local para o cliente através de uma IHM ou até mesmo disponibilizar via IoT para a rede do cliente e até mesmo para a rede da Vulcan, né? Acho que vai entrar um pouquinho aqui no nosso debate, essa questão de disponibilização de informação é um desafio na indústria hoje, principalmente para nós, fabricantes de máquina. Os principais sinais que a gente vai entregar para o cliente é se o grampo está aberto, fechado, se existem alarmes na unidade hidráulica ou propriamente no produto. E aqui é uma segunda arquitetura, então, geralmente essas máquinas não têm um único grampo de ancoragem, ela tem mais de um grampo, né? Um grampo em cada roda do equipamento. Aqui é uma arquitetura com 4 grampos de ancoragem, então, todos eles conectados, todas as informações sendo trocadas entre os grampos, armazenadas, tratadas, para poder, no final, garantir a segurança de operação e indicar para o cliente quais são os componentes críticos, como estão a situação dos componentes críticos. Por exemplo, o mordente que eu mencionei anteriormente. Se o grampo não abre e a máquina também não anda, então o monitoramento do curso de trabalho, de abertura, é super importante para o cliente e a condição dos trilhos e dos mordentes também. Então, essa nova solução vai conseguir entregar para o cliente como que está o grampo de ancoragem, como que está o mordente, quais as condições de desalinhamento do trilho. E fechando a minha apresentação, como eu mencionei, a gente trouxe alguns exemplos, né, de como a Vulcan vem investindo em inovação e tecnologia. A gente entende que o setor de mineração clama por novas tecnologias, acho que hoje de manhã também foi abordado, né, muitos desafios que estão sendo solucionados com novas tecnologias. A gente entende que a tecnologia de realidade aumentada e o suporte técnico combinada com a experiência do cliente pode ser um fator chave para o crescimento do mercado de mineração, né? A gente pode economizar tempo, dinheiro e disponibilizar as pessoas para pensarem em tecnologia. E a gente também entende que a conectividade vai impulsionar o setor, trazendo maior segurança, eficiência e otimizando os custos dos seus ativos. É isso. Obrigado, pessoal. Agora iniciaremos o nosso pod de discussão. Tenho certeza de que essa sessão ofereceu a todos ótimos insights sobre como superar os desafios que o nosso setor enfrenta. Iniciaremos com o pod de discussão e, em seguida, os panelistas responderão a eventuais perguntas. Agora, gostaria de convidar o moderador do nosso pódio, Josias Leal. Formado em Engenharia Mecatrônica, pós-graduado em Logística e Materiais e Gestão de Supply Chain, atua como engenheiro mecatrônico há mais de 20 anos nos mais diversos setores industriais, com foco em transmissão de potência e sistemas de frenagem. Atualmente é diretor de Engenharia e Desenvolvimento de Produtos, Processos e Aplicações para os mercados nacionais e internacionais da Vulcan. Pode subir no palco, Josias, já está aqui. Também se juntará ao grupo o gerente de engenharia da Vale, Pedro Muds. Pedro é engenheiro mecânico e pós-graduado em engenharia de estruturas metálicas. Já atua na área de mineração há 17 anos em desenvolvimento de projetos, simulações estruturais, melhorias e rotinas de manutenção. Atualmente é engenheiro master com foco em equipamentos portuários e integridade estrutural. Seja bem-vindo. Por fim, gostaria de convidar o Luiz Carlos Calil Elias, gerente de Engenharia Elétrica e Automação para o segmento de mineração na TMSA.
Luiz Carlos é engenheiro eletricista e de produção com mais de 30 anos de experiência em projetos elétricos e automação de transportadores de correia e equipamentos para mineração. Seja bem-vindo. Desejo uma ótima discussão. Obrigada. Então, muito bom. Entendo que todos conseguiram reconhecer um pouquinho do que a gente está fazendo, de forma trazer para dentro das suas empresas também. Muitos de vocês estão passando pelo mesmo momento, né? E entendo que a abordagem para vocês também foi muito legal. Bom, prazer de estar aqui com meus amigos, clientes já de longa data, né? Já viraram amigos. Prazer dividir o palco com vocês, né? A nossa ideia aqui, pessoal, eu tentei trazer para o debate algumas questões, não específicas do produto VUCA, mas temas que são importantes para todos os fabricantes de máquinas que estão entrando nessa jornada de indústria 4.0, né? Que estão trilhando esse caminho, entendendo e encontrar os contatos dentro dos clientes, né? Ter essa experiência do usuário, entender como trabalhar esses produtos e oferecer isso da melhor forma, fazer que a informação chegue aos seus clientes, né? Para eles poderem e ganhar escalabilidade dos seus produtos nessas vertentes. Então, nesse sentido, eu vou começar com a minha pergunta aqui, perdão. Trouxe a minha colinha, né? Minha cabeça, 25 anos tratando do mesmo tema, tô ficando velho, a cabeça já não lembra mais de tudo, então me perdoem aqui. Bom, Pedro, vou começar a primeira pergunta para você. Então, Pedro, como você entende que nós, fornecedores de sistemas e componentes, que estão buscando empregar esses tipos de tecnologias em seus produtos, deveriam abordar os usuários, né? Qual é o melhor caminho para a gente chegar lá com a manutenção da Vale? A Vale tem algum canal específico para atender essas demandas ou esses fornecedores? Trabalham, tem essa abertura? Como funciona isso dentro da Vale? Boa tarde a todos. Agradecer a VUCA aí pelo convite de participar desse evento e poder falar um pouco sobre esse assunto, né, relevante e tão atual, né, no dia de hoje, que é a tecnologia e inovação. Com relação à sua primeira pergunta, da abordagem, né? Eu acredito que essa abordagem é a abordagem contínua, né? A comunicação contínua cliente-fornecedor, para você conseguir entender da melhor forma possível as dificuldades do cliente, né? Quais são os objetivos. Às vezes, alguns fornecedores já chegam com a solução pronta, né? E aquela solução não conversa com o meu processo, né? Com as minhas dificuldades. Então, esse diálogo próximo, né, cliente-fornecedor, para você entender o processo do cliente, as dificuldades, e também a questão de treinamentos, né, suporte técnico, né, fazendo analogia aqui, né, se eu entregar um carro de Fórmula 1, não é qualquer um que vai conseguir usar essa ferramenta, né? E aí, muitas vezes, por não ter conhecimento, um produto é taxado como não atende, como não serve, mas na realidade não teve um treinamento, não teve uma base, né? Então esse diálogo, esse suporte, né, do contato cliente-fornecedor é muito importante nessa abordagem. E com relação à sua segunda pergunta, né, sobre se tem um canal, né, a Vale tem diversos canais que podem ser utilizados, né, seja através das engenharias locais, das engenharias matriciais, os hubs de inovação, né, as parcerias que a Vale desenvolve constantemente, as collabs, né? Então, tem vários canais, diversos canais. A Vale é uma empresa muito grande, então está espalhado em vários locais, né? Então, acho que esse diálogo direto, constante com os clientes é muito importante para manter esse canal de comunicação. Muito bom, muito obrigado. Realmente a gente sabe customer experience, né? A gente tem que estar junto com o mais próximo possível dos nossos usuários e aprendendo com eles a gente consegue desenvolver bastante, além dos outros canais, né? Mas começar ali com o pessoal da manutenção sempre funciona bem. Bom, adequando agora a pergunta para o Khalil, né? O Khalil como representante do OEM, né? Que é onde a gente entende na questão do OEM o desafio é ainda maior, né? Então eles têm que atender o custo final da máquina, né? Nos projetos, principalmente projeto novo, né? E
Então, Calil, nesse sentido, né, como que você está trabalhando nesse cenário, né? Muitas brigas, às vezes, com fabricantes chineses, né? Tem que chegar num custo numa máquina chinesa. Às vezes os requisitos eles entendem de forma um pouco diferente e aqui a gente é cobrado até um pouco mais, né? Então, como nesse cenário desafiador de concorrência, vocês entendem que tem espaço para empregar esses tipos de tecnologias? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer a Vulcan pelo convite e a Vale pela oportunidade de dividir aqui o palco, né? E a oportunidade da gente expor também um pouco do que nós estamos fazendo na evolução desse mercado, né? Eu estou nessa área há mais de 30 anos e tendo a Vale como principal cliente há mais de 20, então a gente vai aprendendo, né, José, ao longo desse tempo, tudo que evoluiu de lá para cá, né? E eu classifico basicamente duas variáveis nessa equação, que é sempre o aumento da segurança e da produtividade. Num primeiro momento, parece que são variáveis opostas, né? Você aumenta a segurança, então você compromete um pouco a disponibilidade, às vezes, do equipamento, mas o nosso objetivo é justamente aumentar as duas coisas, né? Então, nós estamos pesquisando sempre em cima das requisições, por exemplo. Hoje o nosso principal cliente é a Vale, responde a mais ou menos 80% da nossa carteira. Então, até a diretriz das nossas pesquisas em cima de indústria 4.0 e de automação são os requisitos da Vale hoje, e a gente vai, como disse o Pedro, a gente vai meio que adaptando as necessidades do nosso cliente, né? Então não adianta, como ele disse, você vir com uma coisa do outro mundo que não vai conversar com a planta dele, né? Então eu não falo só pela minha empresa, mas acredito que todos os outros OEMs estão em busca de entender a necessidade do cliente. E quando a gente entende, a gente começa esse custo não fica tão alto, né? A gente acaba sendo mais assertivo aonde precisa. Às vezes a gente discute com eles algo que nós sentimos que não vai trazer tanto ganho assim, ou em outras oportunidades a gente discute com eles, olha, você vai gastar um pouco mais agora no CAPEX, mas vai economizar lá na frente. Então, eu acho que esse diálogo e essa convivência que a gente tem ao longo do desenvolvimento dos projetos ajuda a gente não onerar muito. E a segunda parte da sua pergunta sobre a concorrência dos gigantes asiáticos, eu tive alguma experiência já com isso, até por componentes que ainda não existiam no Brasil, que nós acabamos tendo que buscar lá fora, mas a hora que você amarra todos os critérios de projeto e e você não vai comprar o produto engessado deles, essa diferença não se torna mais tão significativa, e eu acho que o próprio cliente final ele enxerga esse valor. Às vezes é melhor comprar de uma empresa que vai te atender imediatamente aqui no Brasil, igual é a minha empresa, igual é a Vulcan, né, que chamou, a gente está lá no mesmo dia. Então, assim, essa concorrência ela existe, mas eu acho que ela é administrável, vamos entender dessa forma. Tá ok? A gente tem participado de alguns projetos também com a China e realmente, a hora que se a especificação não estiver bem clara, né, eles vão entregar coisas que não estão em linha. Às vezes o nosso entendimento de um simples projeto, um desenho que está ali, para a gente é simples, se não estiver bem descrito, vem fora. Então, a importância das especificações técnicas estarem bem claras e aí a gente conseguir concorrer no mesmo nível. Então, é válido. Bom, Marcel, eu queria comentar um pouco com base nas respostas do Pedro e do Luiz, a sua percepção. Eu acho que eles tocaram
os dois, né, tocaram em um ponto muito crucial. Não adianta o fabricante de equipamentos querer desenvolver sem conhecer a necessidade do cliente. Então, do nosso lado, a mensagem que fica é: a gente tem que estar do lado deles, entendendo as dores, realmente entendendo o que eles precisam para poder melhorar os nossos produtos, né? E é isso que a gente vem procurando fazer, como eu comentei. O novo Grampo de Ancoragem vem para suprir várias necessidades dos clientes, a gente entendeu isso e trazer mais sensoriamento também para ajudar eles nesse sentido. A gente, como desenvolvedor de produto, a gente tem que co-criar o produto junto com o cliente final e com o fabricante do equipamento. Excelente a importância da cocriação, pessoal. Que a gente, na Vulcan, desde muito tempo, a gente sempre trabalhou muito próximo do usuário final. E a gente entende que, junto com eles, uma vez implementada a solução testada, depois isso vira especificação e aí chega nos OEM. O caminho inverso é bem difícil. Vamos partir aqui da segunda pergunta. Então, agora começando com o nosso amigo Khalil. Khalil, poderia comentar como vocês estão tratando esses temas dentro da TMSA? Se existe alguma equipe, algum departamento específico para tratar dessas solicitações, ou isso é tratado direto, projeto a projeto, com cada cliente, com cada tipo de máquina? Oba, obrigado pela pergunta, que é a oportunidade da gente comentar a respeito. Sim, de uns anos para cá, até desde a penúltima Exposibran que teve aqui em Belo Horizonte, nós já estávamos com um programa chamado Revolução 4.0, e de lá para cá nós tivemos a iniciativa de montar uma equipe interna. Essa equipe interna, ela está atacando alguns pontos que nós entendemos que vai ser a nossa diretriz para conseguir atender um mercado específico e adequar alguns outros mercados, né? Então, nós montamos uma equipe interna para desenvolver esse projeto chamado Revolução 4.0, e junto com fornecedores de componentes e equipamentos como a Vulcan, a gente vem conversando no sentido de poder integrar a nossa plataforma qualquer solução que faça parte de um equipamento. Por exemplo, quando você pega um transportador de correia ou um carregador de navios, o OEM ele tem que integrar diversos subfornecedores, né, de componentes, onde a Vulcan é um parceiro e é um dos principais, e alguns outros, e a nossa função é um pouquinho até complexa, porque nós temos que fazer com que todos eles se conversem, né? Você fabrica o seu freio, o outro fabricante algum outro componente. Então, o nosso objetivo nós criamos uma plataforma, ela já está em teste, já está até funcionando em alguns segmentos, onde a gente consegue sentar com a Vulcan, por exemplo, e falar: olha, o Pedro precisa de monitorar vibração, temperatura nos pontos críticos ou qualquer outra variável, né? O que você vai colocar no seu equipamento? E a gente consegue hoje entregar um dashboard lá no sistema supervisório do cliente, onde a gente consegue monitorar todos esses pontos críticos, né? E está ficando bastante interessante. E eu acho que ao longo do tempo a gente já está enxergando que isso vai custar barato. Hoje a gente consegue, por exemplo, já teve situações, posso citar um exemplo. Teve uma situação recente que a gente está fazendo um teste num carregador de navios fora do Brasil, que a TMSA forneceu, no Uruguai, e a gente pediu para eles deixar a gente instalar o nosso sistema para fazer um teste. E durante o teste a gente percebeu um mancal principal que poderia parar a máquina, que ele estava esquentando numa tendência muito alta. Nós entramos em contato com a manutenção deles, avisamos, e eles esperaram acabar o navio de carregar, foram lá trocar esse mancal e evitou de parar no meio de um carregamento. Então, a gente começa a enxergar que já tem um ganho muito grande a hora que tudo isso estiver integrado. Então,
a gente não vai voltar atrás. A ideia é sempre pesquisar e coisas novas para integrar na indústria 4.0 e IoT. Sempre evoluindo, né? Eu me lembro, acho que em 2018 a Metsu estava lançando um projeto Metsu Autotech, né? Com toda a integração de toda a cadeia e tal, oferecia toda a parte de monitoramento, gestão da planta e tudo mais. E uma das questões que eu fiz para o pessoal na época é como você vai conectar através dessa plataforma os especialistas dos componentes que estão integrados à sua máquina. Você vai oferecer serviço, mas você sabe oferecer o serviço? Então, o que eu posso criar de informação para conectar a sua solução e aí o seu cliente final chegue até mim, né, através da sua plataforma, um tipo de plataforma multilayer, né, para chegar e a gente ter acesso. Então, a gente que gosta desse tipo de desafio gostaria de trabalhar mais com as empresas, com os OEMs, com os clientes finais nessa vertente também. Bom, partindo para a próxima pergunta, agora aqui com o Pedro, né? Pedro, como a Vale está tratando esse tema de implementação, né, dessa mesma forma, nos projetos de expansão, né, essas tecnologias, como vocês estão tratando? Já há um direcionamento da parte da especificação técnica voltada para essas novas tecnologias? Como funciona essa dinâmica entre apresentar a tecnologia, que vocês na área de manutenção, engenharia de manutenção, têm acesso ou teve conhecimento para trazer isso para a especificação técnica, para chegar aos OEMs? Sim, a questão da inovação ela é uma das alavancas da narrativa cultural da Vale, né? A Vale tem investido nisso ao longo dos anos, né? A gente traz aí como exemplo os caminhões autônomos fora de estrada nas minas, na outra ponta no porto, a operação remota das máquinas, né? Empilhadeiras, recuperadoras. Agora, quando a gente fala em especificação técnica, né, a gente cai muito no know-how da área que está especificando. Né, a Vale, através do modelo de gestão, ela cria um link com os documentos normativos. Né, quem já atende a Vale deve estar familiarizado com os PNRs, os SPS, que são padrões normativos, padrões de engenharia, que criam uma padronização a um certo nível, só que devido a Vale ser uma empresa muito grande, né, multinacional, atua em diversas minas, porto, ferrovia, né, no Brasil, em São Luís, em Vitória, na Malásia, não consegue aprofundar, muitas vezes, né, nessa padronização no nível de detalhes. E isso acaba ficando no know-how da área especificadora. E por isso que é importante, né, como eu falei inicialmente, esse contato com os fornecedores, com os fabricantes, para ver o que está acontecendo, as tecnologias, os suportes, né, para auxiliar realmente na elaboração dessas especificações técnicas cada vez mais robustas. Né. A tecnologia evolui muito rápido, né. Os padrões da Vale, os documentos da Vale tentam acompanhar isso alinhado aos valores da empresa, né? Só que é muito dinâmico. Né? Um sensor hoje, uma tecnologia hoje, daqui 2, 3 anos já mudou, já tem outra coisa melhor no mercado, mais eficiente. Né? Então, por isso eu acredito muito, como eu falei na minha primeira resposta lá, né, nesse contato, né, contínuo cliente-fornecedor para conseguir construir essas especificações cada vez mais robustas. Excelente. A gente sabe... a questão do momento também, né? Criar padrões não é sempre fácil, né? Ainda mais trabalhando com plantas internacionais, diferentes países, né? Então, chegar a equipe de manutenção lá do outro lado, na Malásia, está no mesmo nível para receber isso. Então, esse também é um outro desafio, levar todo mundo junto no mesmo nível. Né? Tem outros impérios aí que acabam não ajudando muito a isso fluir de uma maneira tão rápida ou como a gente gostaria que fosse. Pergunta agora para o Khalil. Né? O Khalil, no caso da TMSA, né, como especialista das suas máquinas, né, como vocês entendem que poderia explorar ainda mais esse tipo de tecnologia, tipo o serviço técnico virtual, a conectividade, esse link com o fabricante do componente, né? Então, como vocês conseguiriam mostrar isso através de seus projetos para o pessoal, no ambiente de mineração? Bom, resumindo e pegando um pouquinho das respostas anteriores, né, acho que o primeiro passo é compreender as necessidades do cliente. Né? Vou pegar um pouco da resposta de cada um aqui, do Pedro, né? As requisições técnicas que vêm do cliente, elas têm que dar uma abertura para isso.
né? Hoje, a gente já chegou a conversar aqui, a gente recebe a requisição técnica e, às vezes, por motivos até comerciais, a gente nivela a oferta pelo mínimo que ela solicita, né? E às vezes a gente apresenta alternativas para poder agregar valor a esses sistemas, né? E essa relação que a gente tem com fornecedores parceiros, por exemplo, como nós temos aqui, né? Às vezes a gente conversando durante um fornecimento, isso já aconteceu diversas vezes, não, vamos fazer assim, que mesmo que ele não pagar, a gente vai introduzir uma solução nova. Então, acho que isso é uma das coisas. E outra coisa que eu já cheguei a comentar com você, que eu ouvi de um fórum que eu participei, não me lembro onde, que uma pessoa falou assim, às vezes, fazendo uma similaridade com o carro, né? É muito melhor um equipamento que venha instalado no carro de fábrica do que você instalar ele fora, né? Vai funcionar muito melhor. Então, acho que se o cliente final ele entender isso também, que às vezes é melhor já incluir esse equipamento como um padrão, né? E todo mundo tiver que acompanhar, eu acho que a busca por melhores soluções até, você dá uma diretriz, olha, eu preciso monitorar tal coisa, e todo mundo apresentar a sua melhor solução, não vai ficar só na parte comercial, vai ficar na parte técnica também. Acho que a decisão de quem se esforçar mais, quem pesquisar mais e apresentar a melhor solução. Acho que é um caminho que a gente procura sempre conversar tanto com o cliente final quanto com fornecedores de equipamentos, se não tem nada além do padrão para oferecer, né? Então, quem fizer isso, acho que vai sair na frente. Você está comentando, eu tô rindo aqui, pensando na minha cabeça, porque a gente faz muito, ok, na hora da proposta tem que entrar com o básico, muitas vezes, só para atender a requisição e tal. Mas muitas vezes a diferença, acho que com o mercado automobilístico, quando depois fechou o pedido, aí dá para a gente explicar e oferecer mais, e muitas vezes, tanto o OEM como o cliente final, às vezes já chegamos casos de, olha, vocês pediram isso e tal, mas eu tenho isso aqui, podemos implementar também? Então, lá para fazer alguns adendos do contrato e conseguir entregar com a máquina nova, né? Essa é a vantagem. Vamos lá, a última pergunta para o Pedro, né? Então, Pedro, no seu ponto de vista, né, como entende que a Vale poderia também explorar um pouco mais dessas tecnologias, e como você vê as barreiras, né, que ainda teremos que cumprir, que seja questão de mindset, cultura, né, ou barreiras com o nosso TI, né, para que todas essas tecnologias, como realidade aumentada, conectividade, né, ganhem mais espaço aí no ambiente de mineração. Certo. Bom, como falei, esse é um caminho que a Vale acredita, né, que a Vale tem investido, né, de tecnologia e desenvolvimento. Então, acredito que, além de você investir, você tem que criar cada vez mais um ambiente propício a isso, né? Aí você fazer experimentações, fazer testes, né? A gente está numa área operacional, uma área industrial, né, onde muitas vezes a gente está focado em segurança, em produção, né? E você não se permite esses testes, essas experimentações, né? Você não tem margem para erro, porque o erro impacta no grande perda operacional, né? Então é importante criar esse ambiente que permita essa experimentação, testes de bancada, protótipos, né? E aí vem as parcerias junto com os clientes, junto com os fornecedores, né? A Vale possui o ITV, que é o Instituto de Tecnologia Vale, né? Para justamente fazer esses testes, né? E conseguir avançar, né, nessas tecnologias que tragam realmente valor, né, para o negócio. Com relação às barreiras, aí, né, aí a Vale é uma empresa muito grande, né, então depende da tecnologia, da onde, como vai ser implantada, né, mas o custo é um ponto que a gente não tem como deixar de falar, né, talvez numa área que seja uma nova implantação, né, algo novo que está surgindo, né, o carro já de série com os itens, né, talvez o custo agregado não seja tão caro, mas às vezes quando a gente fala de uma operação que já está rodando há anos, né, as adequações necessárias para receber essa tecnologia acaba algumas vezes inviabilizando.
E também outra barreira, conforme você falou, é a questão da conectividade, né? Como alinhar o TI, TA, TO, essa comunicação, né? Informações internas com informações externas, como fazer esse trâmite com segurança, né? Cibersegurança, né? De forma adequada, né? E aí foi aquela primeira resposta que a gente conversou inicialmente lá, né? Talvez, às vezes, o cliente vem com a caixinha preta, a gente não consegue abrir, não consegue, o dele não conversa com o meu não conversa com o dele, quem vai abrir, quem vai ceder. Né? Então, acho que isso foi um pouco das barreiras que a gente tem aí, mas, de qualquer forma, acho que é um caminho sem volta. Né? Essa parte da inovação, da indústria 4.0, IoT, é um caminho sem volta que a gente tem que evoluir cada vez mais e tentar tirar o melhor proveito, né, dessas tecnologias que estão surgindo aí. Excelente. Essa questão TI, TO é sempre uma briga, né? O pessoal da FM que gosta bastante. Bom, fechando aqui com o meu amigo Marcel, né? Diante dessas explicações do Pedro Calil, né? Como você, meu parceiro, né, no DPPA, no desenvolvimento, entende que a gente deveria se organizar mais para apoiar eles nessas temáticas, né? Estar mais próximo e absorver mais essa experiência do usuário. Acho que os dois mencionaram aqui, né? O usuário final e o fabricante de máquinas, os dois mencionaram que é um caminho sem volta. Então, a gente também tem que continuar inovando, continuar entendendo qual é a necessidade do cliente. O Pedro também colocou um ponto super importante para nós, fabricantes de equipamentos. Além de co-criar com o cliente, tem que estar lá junto, testando, entendendo. O exemplo da Vale vai variar de local para local, às vezes a necessidade do cliente. Então, não adianta ter uma caixa preta, isso também já está bem claro para a gente. Eu acho que cada vez mais está do lado deles, porque do que foi apresentado aqui hoje, acho que o mercado de mineração está cada vez mais se digitalizando, então os nossos produtos também têm que ter uma continuidade digital, a gente não pode parar de maneira alguma, né? E tem que estar do lado, ter parceria e ter diálogo para poder suprir eles da melhor necessidade, da melhor maneira possível. Oi, meu nome é Tomás, da VDMA, Associação Alemã de Fabricantes de Máquinas, como a ABIMAX, um pouquinho maior internacional. Mas eu vi muito da tecnologia, do serviço, da manutenção, mas no fim a empresa precisa fazer lucro. Como se vende esse serviço? Isso eu quero saber. A minha experiência é que o cliente aceita isso fácil, mas no fim não quer pagar. Ou você coloca isso no preço do produto e dá ao cliente sem pagar, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho mais desse lado de fazer lucro com o serviço. Isso eu acho que é um pouquinho mais difícil do que o lado da tecnologia. Isso é a minha opinião, né? Excelente pergunta, Thomas. Não, a gente trata isso de duas formas, né? A gente entende que, bom, a tecnologia, o mercado está buscando por isso, né? Quem sair na frente e ter isso, né? Às vezes o mercado ainda não está preparado, né? Mas então a gente tem alguns intangíveis, não? Se você fomentando esse tipo de tecnologia, apresentando isso para o mercado, mostrando que a gente tem condição de oferecer, a gente fala muito de realidade aumentada. O cara vai abrir o aplicativo, vai ficar lá brincando com... Não, então a gente tem como criar diferentes modelos de realidade aumentada, mas qual é a utilidade final, né? Então quem vai comprar isso? Então primeiro a gente tem que mostrar como do nosso produto que a gente tem condição de oferecer isso. E aí, encontrar os caminhos, que esse foi o debate aqui, para apresentar e ver a utilidade disso. E aí, com certeza, com o cliente final, ele fala, não, eu preciso de um projeto de treinamento. Eu vi um caso, acho que a Arcelor estava criando, não, ela queria os projetos para ela criar a realidade aumentada. Eu falei, não, eu faço, eu tenho condição de fazer. Então, você tem que estar à frente dos concorrentes, mostrando que aí você vai ganhar quando eles te escolherem primeiro, porque já sabe que você já tem a condição de oferecer. Esse é maneira que a gente vê esse tema. Não sei se ficou claro. Obrigada, Josias. Então, só 30 segundos, eu vou falar o que nós estamos fazendo
a gente está oferecendo, inclusive em algumas plantas da Vale, a gente está oferecendo algumas que a gente chama de POC, né? Que são provas de conceito. Então, por exemplo, quando a gente acha que uma tecnologia vai ser aplicada àquela situação que a gente conhece, que é um problema, que é um gargalo, a gente oferece um teste, né, sem custo, lógico, entra-se num acordo, né, e com o compromisso de que isso possa virar depois um item integrante de um próximo projeto. Então, uma das ideias que nós estamos tendo lá, por exemplo, na TMSA é essa. A gente oferece, olha, esse caso que eu citei para vocês do Uruguai, esse exemplo que eu dei, nós não cobramos nada. Nós fomos lá, instalamos, então podemos monitorar e deu certo. Então uma ideia. Muito obrigado pela apresentação e também por uma discussão bem interessante. E a minha pergunta será um pouco mais fácil. Eu sou não só da área, mas Pedro, se eu posso perguntar a você, qual tecnologia de TI você acha tem o mais impacto, mais possibilidade o maior impacto na área de mineração? Bom, aí trazendo para a Vale, na realidade da Vale, a Vale ela tem um foco muito grande em segurança, né? Então, os focos de desenvolvimento, em grande parte, tem sido de tirar a pessoa da área. Então a gente vê os caminhões fora de estrada autônoma, igual eu comentei, a operação remota das máquinas, né, que hoje a gente não tem operador mais na cabine do equipamento. O operador fica em sala remoto, igual o carrinho de controle remoto, né? A gente brinca lá, que o pessoal fica o dia inteiro brincando lá com o joystick, né? Então essas tecnologias que tiram o homem do risco, né, da área, né, elas agrega muito valor para o negócio, né, para a questão dessa redução do cenário de risco das pessoas. Então, assim, se fosse apontar uma, né, tipo assim, um pouco abrangente, mas seria essa, né, focada para a segurança e tirar as pessoas da área realmente. Obrigado. Posso adicionar uma pergunta, então? Essa tecnologia, a Vale tenta desenvolver essa tecnologia in-house ou está mais procurando uma parceria com uma empresa que tem mais experiência na autonomia? A Vale existe dentro da Vale alguns núcleos, né, de desenvolvimento, o próprio ITV que eu citei, né, anteriormente, que é uma parceria da Vale com a Universidade aqui de Ouro Preto, né. Então a Vale desenvolve algumas tecnologias internas, né, com equipe interna, né, e também através de clientes, fornecedores, né, através dos contatos que a gente tem, essa parceria do dia a dia, né, a gente existe processo dentro da Vale de desenvolvimento, né, quem já fornece para a Vale conhece os caminhos de SAT, de RET, homologação, né, de fornecedores. Então a gente trabalha nas duas vertentes, né? A Vale ela não fica dependente do mercado, né? Ela tenta ser protagonista de algumas soluções internas, mas sempre é bem-vindo, né, o case de sucesso de outros fornecedores. Obrigado. E pode perguntar a mesma pergunta a você, senhor Calil? Sim. Eu acho que nós também, a nossa atuação é um pouquinho diferente pelo que nós somos os fornecedores, né? Então, o que nós estamos buscando é justamente ficar próximo da Vale e saber o que eles estão precisando. E hoje a gente tem algumas ações que em função de necessidades conhecidas que nós temos das plantas, nós vamos atrás de parceiros ou desenvolvemos junto aos nossos parceiros, como a Vulcan, por exemplo, quais as necessidades para aumentar esse nível de segurança, né? Como o Pedro disse, hoje a segurança evoluiu demais, então é mais focado até nessa parte de proteção e segurança, e a gente vem trabalhando forte junto com os parceiros para melhorar esse. Existem índices, né, inclusive hoje, de progresso, de indicadores e tudo mais. Então, a gente mais ou menos trabalha sobre a demanda dos nossos clientes. Muito obrigado. Boa tarde. Primeiro, agradecer os insights que vocês puderam nos dar aí com os exemplos de cada um. A minha pergunta ela vai no seguinte sentido.
A gente viu aqui algumas soluções, algumas discussões que falam sobre indústria 4.0, tirar o operador do campo e automatizar os processos. Isso gera alguns desafios. Eu queria entender de vocês, como cliente final e como fabricantes, quais são os desafios que hoje vocês enfrentam desse processo de medir a variável no campo até levar ao usuário, seja ele alguém de gestão, seja ele o operador. Queria entender de vocês quais são os desafios que hoje vocês enxergam para resolver esse, que eu não diria de problema, né? É quase uma oportunidade de mudança aí que a gente está enfrentando. Eu posso começar também. Eu acho que um desafio do nosso lado, primeiro, é o que medir, né? Então, o que eu preciso medir para resolver o problema do meu cliente? Porque muitas vezes o próprio cliente está com um problema e ele também não sabe como medir aquele problema, né? Então, acho que esse é o primeiro, por isso que eu até mencionei 2 vezes aqui a questão do co-criar junto com o cliente, porque às vezes não é uma variável que eu tenho que medir, né? No nosso equipamento, por exemplo, a gente tem que medir mais de uma variável para talvez entregar 1 ou 2 informações para o cliente. E o segundo desafio que eu vejo é quem que é o dono do dado. Então, o dado é do cliente, é da Vulcan, é da TMSA. Então, essa barreira eu acho que vai ser uma discussão eterna e a gente tem que chegar num meio termo para poder entregar, né, a informação qualificada para o cliente. Esse é um assunto bem delicado realmente, né? A questão da informação, para onde que vai, igual comentei, o Marcelo comentou. Para a gente lá como usuário final, né, é muito importante a gente ter esses parâmetros, ter essas informações para a questão de confiabilidade do processo, né? E aí um dos pontos importantes nessa questão de tecnologia e desenvolvimento são as confiabilidades dos sensores, né? Porque a gente vê, às vezes, um equipamento tem sensor para tudo, só que constantemente dá problema, as leituras não são reais, os dados não são, ou seja, a partir do momento que acontece acontecer isso, o cliente perde credibilidade no produto, né? Ele deixa de acreditar naquilo e aquilo não faz mais, acaba não fazendo mais parte do processo de manutenção dele, né? Então, um desafio que a gente tem realmente é a confiabilidade desses dados, né? E aí o outro ponto é quem é o dono realmente dos dados, né? Aí, trazendo para a minha realidade, né? Eu trabalho na Vale, lá no Porto de Tubarão, e lá a gente tem um CCM, né? Que é o Centro de Controle de Manutenção. Antigamente conhecido como Preditiva, né? As coisas vão evoluindo, vão mudando, né? Mas hoje todos os dados são, né? Todo mundo tem acesso, né? Eu como engenheiro, né, participando pela engenharia, eu consigo acessar, consigo ter parâmetro, consigo definir alarmes, receber alarmes do meu equipamento, né? No desenvolvimento de uma análise de falha, de algum problema, a gente consegue coletar esses dados. Mas hoje, né, aí falando do Porto de Tubarão, né, que eu tenho mais vivência, hoje existe uma equipe específica, que é a equipe do Centro de Controle de Manutenção, que fica monitorando esses dados de vibração, de temperatura, né, e a partir dali fica dando os insights para manutenção do que precisa parar, do que precisa fazer, do que precisa a engenharia estudar, porque está dando recorrências, né, de alarmes ou de defeitos. Posso só fechar? Rapidinho. Luiz, a gente discute isso já tem bastante tempo, né? Hoje temos sensores com muita tecnologia, brincando um pouco até com a pergunta do Thomas, como que a gente vai agregar valor ou tal. A gente já ofereceu sistemas com IO-Link, tudo conectado, mas o cliente ainda não está pronto. Nem quer que você explore isso lá. E aí? Então, a barreira talvez seja o momento. Se você chegar no momento que ele teve um problema e você tem a solução, aí vai ser o momento que ele vai comprar. Então, você tem que acertar o momento. Acabou de ter um acidente, vamos vender os grampos com as tecnologias que o momento é aquele. Vulcan, muito obrigada. Josias, eu passo a palavra para você pelos agradecimentos da sua parte. É só um agradecimento novamente aos parceiros que aceitaram o desafio e o convite. Agradeço a todos pela
pela paciência e atenção. Espero ter contribuído com vocês aí de alguma forma. Vulcan do Brasil, muito obrigada pela confiança.